Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Terapeuta Estoico, mantendo o fluxo suave de vida em um mundo cada vez mais complexo. Aqui nesse canal a gente fala sobre estoicismo, filosofia estoica, uma antiga escola fundada por Zenão de Sítio, um comerciante que passou por aquela grande adversidade eu mencionei num outro vídeo, toda a carga valiosa, ele era um comerciante, toda a carga afundou o navio, naufragou e ele perdeu toda aquela carga. E aí, chegando à Grécia, ele tem acesso a uma obra sobre Sócrates, se interessa pela filosofia, larga tudo e decide se dedicar ao estudo da filosofia para fundar, quase 10 anos depois, o estoicismo. Dentro da tradição socrática, se considerava a filosofia como uma espécie de remédio para a mente. Então, uma ideia da filosofia como psicoterapia passou a ser comum dentre várias escolas daquele período da Grécia, filosofia helenística. No entanto, indubitavelmente, os estoicos eram os que colocaram maior ênfase no aspecto terapêutico da filosofia. Agora, mais do que uma caixa de ferramenta, um conjunto de técnicas muito poderoso, a proposta da filosofia estoica é mais do que isso. É se tornar um guia para a vida. E hoje nós vamos permanecer no conceito de dicotomia de controle. Essa repetição dos conceitos ela é importante para que a gente internalize esse conhecimento. Eu sou Yuri Machado, sou bacharel em filosofia, sou praticante estoico, sou psicoterapeuta, psicólogo clínico, na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Conforme a gente vem conversando ao longo desses dias, a nossa missão aqui é apresentar a cada dia, durante todo o ano, se assim o destino permitir, uma reflexão baseada no livro Diário Estoico, do autor norte-americano e estudioso moderno da filosofia estoica, Ryan Holiday. Se você tem interesse em algum conceito que a gente já explorou nos dias anteriores, eu te convido a visitar os outros vídeos. Vamos então para a reflexão de hoje, 13 de janeiro. Vamos botar aqui o livro do Ryan Holiday, 13 de janeiro, título: Círculo de Controle. Vamos abrir aspas mais uma vez para Epiteto, um escravo liberto, emancipado, que fundou a sua própria escola de filosofia. Abre aspas. Controlamos nossa escolha racional e todas as ações que dependem dessa vontade moral. O que não está sob nosso controle são o corpo e qualquer parte dele, nossos bens, pais, irmãos, filhos e nosso país. Qualquer coisa com que poderíamos nos associar. Então, perceba a ênfase nesse conceito que consiste, a dicotomia de controle, consiste em aprender desde logo, desde cedo, a distinguir o que está dentro da nossa esfera de controle e o que não está, para que a gente se concentre, para que a gente direcione nosso foco atencional
para aquilo que a gente pode controlar ou pelo menos influenciar. E pare de perder tempo, de se estressar, de produzir ruminação, ansiedade com coisas que a gente não pode controlar. Então, o que diz o Ryan Holiday? Isso é importante o bastante para que mereça ser repetido. Uma pessoa sensata sabe o que está dentro do seu círculo de controle e o que está fora. Então, a nossa esfera de controle, ela é, a meu ver, muito mais reduzida do que, de maneira geral, as pessoas acreditam. As pessoas, elas consideram que elas controlam, né, elas têm essa crença, muito mais coisas do que realmente o que está dentro da sua respectiva esfera de controle. Né? Então, isso gera uma série de dificuldades, né? Porque você tenta controlar uma coisa que está fora do teu controle. A gente deu o exemplo ontem, falei para vocês sobre a história do visto para os Estados Unidos. Né? Você não controla, deu tudo certo, felizmente o visto foi concedido, mas não há garantia. Então, se eu tento controlar, se eu quero ter uma garantia de que o resultado vai ser o meu desejado, eu vou experimentar, inevitavelmente, ansiedade. Então, chama atenção a importância de você ter a dimensão clara da tua esfera de controle. Ele segue. A boa notícia é que é muito fácil lembrar o que está dentro do nosso controle. Segundo os estoicos, o círculo de controle contém apenas uma coisa, uma única coisa: a sua mente. Isso mesmo, nem seu corpo físico está completamente dentro do círculo, né? Não está completamente dentro da esfera. Por quê? Porque ainda que você se cuide, ainda que você tenha uma alimentação saudável, ainda que você se dedique a uma prática de uma atividade física, né, ou de uma arte marcial, você pode ser acometido por uma doença, ou a pessoa pode sofrer, por exemplo, um acidente de trânsito. Né? Então, nem o nosso corpo está inteiramente dentro da nossa esfera de controle. Ele fala um pouco mais. Você poderia ser acometido por uma doença ou deficiência física a qualquer momento. Você poderia estar em uma viagem internacional e ser preso por engano. Né? Então, são várias situações para ilustrar que o corpo ele não está completamente dentro da nossa esfera de controle. Portanto, a única coisa é a mente. Um pouco mais, o que ele diz. Mas isso é uma boa notícia, porque reduz drasticamente a quantidade de coisas sobre as quais você precisa pensar. Existe clareza na simplicidade. Enquanto as outras pessoas estão correndo de um lado para o outro, né? O nosso espírito de época, todo mundo muito ocupado, né? Todo mundo com lista de responsabilidade, né? com metros de cumprimento, cheio de coisas pelas quais elas não são necessariamente responsáveis, você, com esse entendimento, vai ter uma única coisa na sua lista, que é a sua mente. Então, você precisa controlar apenas isso, suas escolhas, sua vontade, seu desejo. Portanto, sua mente. Por isso, cuide dela com carinho, porque nela reside a sua faculdade de escolha. A razão depende disso. Tá bom? Então, olha, muito obrigado. Se você gosta de filosofia estoica, eu tenho curiosidade, quer saber um pouco mais sobre o estoicismo, a gente vai ter um longo ano aí pela frente, com muito conteúdo. Então, eu peço que você considere se inscrever no canal.
amanhã eu estarei de volta aqui, assim espero, para que a gente possa falar, conversar um pouco mais sobre a próxima reflexão, sobre a próxima meditação, tá bom? Muito obrigado.